Olá, bom dia, caríssimo irmão, caríssima irmã. O nosso Deus concede a cada um de nós essa manhã bonita de quinta-feira para que nós possamos glorificar ao Senhor e manifestar as suas graças através da ação, da atitude de cada um de nós. Estamos aqui com o nosso programa diário espiritual, que é uma proposta da paróquia de Santa Rita para levar o Evangelho até a sua casa. Queremos agradecer a sua presença e do outro lado, meditando, refletindo durante todo esse programa a palavra de Deus. E vamos agora, caríssimos irmãos e irmãs, nessa manhã de quinta-feira, conhecer o santo que a igreja celebra nesse dia. Vamos conhecer a história de Santo Alberto Magno. Santo Alberto Magno, administrador do Reino de Deus. Celebramos neste dia a santidade de um grande santo da nossa igreja, o qual foi digno de ser intitulado de Magno Grande. Soldado do Senhor e administrador do Reino de Deus, devotíssimo da Virgem Maria, Santo Alberto optou pelos desejos do coração de Deus. Por isso, depois de estudar ciências naturais em Pádua e Paris, entrou na família dominiciana, a fim de mergulhar nos estudos, santidade e apostolado. Como consequência da sua crescente adesão ao reino, foram aumentando os trabalhos da vinha do Senhor. Por isso, na ordem religiosa, foi superior provincial e mais tarde nomeado pelo Papa bispo de Ratisbona. Santo Alberto Magno era um apaixonado e vocacionado ao magistério. Teve como discípulo São Tomás de Aquino. Foi dispensado do episcopado para, na humildade e pobreza, continuar lecionando, pregando e pesquisando e dominando com tranquilidade os assuntos sobre mecânica, zoologia, botânica, meteorologia, agricultura, física, tecelagem, navegação e outras áreas do conhecimento. Suas obras escritas encheram 38 grossos volumes e, com testemunho, impregnou toda a igreja de santidade e exemplo de quem soube viver com equilíbrio e graça a fé que não contradiz a razão. É proclamado doutor da igreja e patrono dos cultores das ciências naturais. Santo Alberto Magno, rogai por nós. Como nós ouvimos nessa breve biografia de Santo Alberto Magno, nós percebemos que não só de extraordinariedade vive, não só de muito sofrimento, vive o testemunho cristão. Alberto Magno, esse título grande, ou seja, Magno, o grande, porque ele realmente tinha dons extraordinários, mas dons intelectuais. E usou todo esse dom para, assim, aprofundar e ajudar-nos a conhecer cada vez mais o Deus vivo e verdadeiro. Ele que conhecia diversas ciências, ele, assim, foi liberado para aceitar o cargo de bispo, para continuar sendo, assim, um bom professor. E ele, com certeza, viveu esse dom na humildade, na simplicidade, na pobreza, e continuou sendo um bom professor, lecionando, ajudando muitas pessoas a fazer a experiência desse Deus. Dedicou toda a sua vida para ensinar às pessoas o caminho para chegar até Deus. E assim, hoje ele é acolhido no Reino dos Céus, porque doou a sua vida para tornar Jesus cada vez mais conhecido. E esse também deve ser o desejo de cada um de nós, ou seja, o desejo de também partilhar com os irmãos. Talvez a gente ainda não tenha o dom de ser um bom professor, de lecionar assim de maneira tão profissional como os professores, mas só a maneira de nós darmos o exemplo através da nossa vida já é uma lição para os nossos irmãos. Que nós possamos sempre contar com o auxílio de Santo Alberto Magno, para que também possamos transmitir a palavra de Deus aos nossos irmãos e irmãs. Santo Alberto Magno, rogai por nós. Sabendo que Deus está sempre conosco, Deus sempre nos protege, por isso, meus irmãos e minhas irmãs, somos chamados a dar graças ao nosso Deus. E uma boa maneira de nós darmos graças e agradecer ao nosso Deus é voltando o nosso olhar para a sua palavra e assim meditando essa palavra, extraindo o alimento espiritual, nós vamos aprimorando cada vez mais a nossa caminhada ao reino dos céus. E hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 25. Naquele tempo os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu:
O reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver o Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como um relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito, ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ouvindo a proclamação da palavra de Deus, nós vimos que os discípulos de Jesus fazem uma pergunta muito importante para aqueles que tinham dúvidas na época de Jesus e também, muitas das vezes, é a dúvida dos homens e mulheres da nossa época. Quando é que vai se dar o reino de Deus? E Jesus dá uma importante pista, que o reino de Deus não vem ostensivamente, que o reino de Deus já está no meio de nós. São Bernardo, no seu sermão do tempo do Advento, ele diz que nós podemos perceber o reino de Deus em 3 momentos. No momento do nascimento, quando o próprio Deus assume a nossa carne, também quando Jesus voltar para julgar a cada um de nós e nos fazer participar do seu reino, mas o mais importante que nós precisamos perceber já a presença do reino de Deus é aqui e agora, esse reino que está no coração de cada um de nós. Por isso que nós somos chamados pela própria palavra de não ficarmos tanto olhando para fora, para as belezas, para as coisas materiais que o mundo quer nos oferecer, quer nos distrair, mas Deus pede que cada um de nós voltemos o nosso olhar para dentro do nosso coração, que nós possamos mergulhar dentro de nós e perceber a beleza do reino de Deus que está dentro de nós. E assim nós vamos já perceber a presença desse reino. Também olhar para fora, olhar o coração do irmão, que também nós vamos perceber que o mesmo reino que está em mim está em cada ser humano, em cada irmão, em cada irmã. Que a gente não fique olhando só os defeitos, as dificuldades dos nossos irmãos, mas cada um de nós somos chamados a nos esforçar para encontrar o reino de Deus que está no nosso coração, que também está no coração dos nossos irmãos e irmãs. E assim conseguindo viver e identificar a nossa alegria, a nossa realização, a nossa paz vai crescer de maneira assim muito grande, porque estamos vivendo aquilo que Deus pede a cada um de nós. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, sempre busquemos enxergar que o reino de Deus não é só no passado, não é só no futuro. O reino de Deus já está no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, para que sejamos ajudados a viver sempre a fidelidade na graça de Deus, vamos contar com o auxílio poderoso de Santa Rita e assim façamos a nossa consagração a ela dos nossos bens, da nossa família e da própria pessoa de cada um de nós, para que permaneçamos fiéis ao Santo Evangelho. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes
para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles que pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Deus deseja dissipar sempre o mal da nossa vida. E tendo uma água benta, um sacramental, com certeza já é um princípio desse dissipar o mal da vida de cada um de nós. Você tomando essa água ou fazendo uso da aspersão desta água na sua casa, sempre reze, confie em Deus, para que Deus possa dissipar todo o mal da sua presença e da sua casa. Então, acompanhe com muita fé esse nosso momento de bênção da água. Abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da comunidade. Hoje, às 18h15, assista aqui no SBT o programa Segue-me. Às 19h30, missa na Capela São Sebastião. Você acabou de ouvir a programação da nossa paróquia. Que você esteja sempre atento para saber o que está acontecendo na nossa comunidade. E agora, nesse final de programa, quero conceder a você a bênção do Deus Todo-Poderoso, esse Deus que quer chegar até o seu coração, para que você possa perceber já a presença do Reino dos Céus na sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo, um forte abraço e até amanhã com mais um programa Diário Espiritual.